Muito bem, filhos e filhas, eu quero partilhar com você um pouco hoje, nessa catequese, a respeito da maçonaria. Porque muitas pessoas têm questionado, que volta e meia o padre comenta sobre esse assunto nas missas, em algumas pregações, alguns encontros, falando sobre essa dificuldade do católico estar também na maçonaria ou no espiritismo. Então, hoje, falando da maçonaria, a pergunta é assim: padre, o católico pode estar na maçonaria? Uma vez mais, queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo a graça do discernimento e da fé para compreendermos sempre mais e melhor a fé que professamos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O católico pode estar na maçonaria? A resposta é não. Não. É proibido ao católico inscrever-se em uma associação maçônica. Por quê? Porque os princípios da maçonaria foram sempre considerados contrários aos princípios da Igreja Católica. É claro que uma pessoa que está na maçonaria, talvez lá dentro diretamente, não se fale contra a Igreja. Muito pelo contrário, até se promove, digamos assim, se fala da Bíblia, se fala que o maçom tem que ter uma religião, etc. Mas na prática não é bem assim. Então eu tenho aqui anotado comigo 3 princípios, 3 filosofias de vida da maçonaria que não condizem com o catolicismo. Então nós temos, por exemplo, o naturalismo. O que é o naturalismo? É uma filosofia de vida, uma corrente de pensamento que parte do princípio de crer naquilo que é observável, naquilo que é palpável. A natureza, aquilo que está aí fora, que foi criado. Outra corrente é o racionalismo, que exalta a razão e o pensamento lógico. E uma terceira é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo considera a razão como a única via de assegurar a existência de Deus. O deísmo rejeita todo o ensinamento, doutrina, toda religião organizada. Para você ter uma ideia, o deísmo foi precursor do ateísmo moderno. Então, como assim? A pessoa é católica e ela vai estar estudando lá com a maçonaria, estudando sobre isso aqui, naturalismo, racionalismo, deísmo. Então, qual que é a mensagem que está como pano de fundo? Que eu, o ser humano, eu sou dotado de virtude, de inteligência, eu sou dotado de conhecimento e eu vou me aperfeiçoando, eu vou me elevando. Deus é o grande arquiteto do mundo, que fez o mundo, me deixou aqui e aqui eu caminho e vou com as minhas forças, com a minha razão, com a minha capacidade, caminhando, progredindo na virtude e etc. Onde está Jesus Cristo aqui? Onde está a revelação de Deus que falou a nós, especialmente nos últimos tempos, em Jesus Cristo? A Bíblia que está lá na maçonaria não é no mesmo sentido que está aqui na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica, como um livro inspirado,
um livro de oração, de fé, de conhecimento de Deus, mas é mais um livro de história a ser estudado, meditado, enfim. Depois, a maçonaria é sim uma sociedade secreta. Eles querem dizer que não é secreta, é discreta, mas é mentira. É uma sociedade secreta. Nós podemos ler um pouco sobre isso nos estatutos, nos regimentos internos, toda um sigilo que o maçom deve manter e não pode falar. E quer dizer, o que é isso? A igreja, como mãe, não quer ver os seus filhos frequentando uma sociedade que é toda envolvida num mistério, num sigilo que pode estar pondo a perder a sua fé, a sua identidade como católico, como cristão, como filho de Deus, onde permanece um relativismo, um racionalismo, um deísmo. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a revelação de Deus, tudo isso não está contemplado na maçonaria. A maçonaria tem uma trilogia, que é a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Ela vê a igreja como algo que oprime, que escraviza, que dogmatiza. Então a pessoa que está na maçonaria, ela vai sendo orientada, mesmo sem perceber, ela vai sendo educada, formada nessa liberdade, nessa filosofia de vida que vai desconsiderando a religião, a doutrina, os ensinamentos. A maçonaria preza por um pensamento livre. O pensamento livre aqui não é no sentido da pessoa ser livre para pensar, para ser crítica, para questionar e etc., compreender tudo isso. Não. O pensamento livre aqui quer dizer livre de todo dogmatismo, clericalismo, doutrina, ensinamento. Os nossos dogmas de fé, que são verdades de fé, cai tudo por terra. Entende? Eu vou me orientando conforme a minha razão. Eu sou um ser livre. Eu tenho no meu coração uma mentalidade racionalista, individualista, uma mentalidade naturalista, onde o divino não intervém no humano. Então essa é, sem dúvida, uma prática perigosa para a nossa prática religiosa. Eu tenho aqui um documento que se chama, é uma encíclica do Papa Leão XIII, que se chama Humanum Genus, gênero humano. E em um dos pontos aqui, o Papa diz assim: a doutrina fundamental dos naturalistas é que a natureza humana e a razão humana deveriam em todas as coisas ser senhora e guia. A razão humana, a natureza humana, senhora e guia. Onde está Deus? Onde está o Senhor? Onde está aquele que nos criou, nos salvou, comunicou o Espírito Santo à igreja, deu autoridade a Pedro e aos demais apóstolos, instituiu os sacramentos, é Filho de Deus que se fez homem para nos salvar, é o Verbo que se fez carne. Então toda a nossa doutrina está nas entrelinhas sendo combatida, sendo negada. E muitos maçons, mesmo lá dentro, não têm essa clareza, não têm essa noção. Mas assim, a última palavra da igreja foi feita pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé é o órgão máximo da Igreja Católica que cuida da nossa doutrina. E quando Joseph Ratzinger era cardeal, depois ficou o Papa Bento XVI, ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E João Paulo II era o Papa na época.
E a igreja, lá no Código de 1917, ela dizia expressamente que era proibido o católico inscrever-se na maçonaria. E citava a maçonaria. Quando foi feita a reformulação do Código de Direito Canônico, não apareceu mais o nome maçonaria. Apareceu assim, sociedades secretas. Então muitos começaram a imaginar que a posição da igreja em relação à maçonaria havia mudado. E aqui está essa declaração de 1983, onde a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé afirma assim: permanece, portanto, imutável o parecer negativo da igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios, por exemplo, racionalismo, naturalismo, deísmo, foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. E não compete às autoridades eclesiásticas locais, não compete a nenhum padre, a nenhum bispo, pronunciarem-se de maneira diferente do que aqui está dito. E o Papa João Paulo II ordenou que isso aqui fosse publicado em novembro de 1983. Essa é a última palavra da igreja sobre esse assunto. Então, meu irmão, minha irmã, a questão é simples. Eu sou católico, eu devo obediência à igreja. E se a minha igreja vê na maçonaria um perigo para a minha fé, eu devo não entrar na maçonaria. Mesmo que seja uma pessoa madura, pé no chão, firme na fé, que não vai se contaminar por essas doutrinas aqui, mas vai ser um contra-testemunho, vai ser um exemplo ruim para os outros irmãos da comunidade que estão vendo que a pessoa, mesmo sendo proibida, desobedeceu e se inscreveu. Então, por que você vai entrar na maçonaria? Vive a sua fé, se dedica à sua igreja, estude a palavra conosco, estude a doutrina conosco. Quer fazer caridade? Faça conosco. Ajuda o Projeto Bom Menino, a Casa de Recuperação, ajuda os vicentinos, a Pastoral da Criança, a Pastoral da Saúde. Na Igreja Católica tem um leque enorme de possibilidades para você fazer caridade. Não precisa entrar na maçonaria para ser caridoso. O católico e o maçom podem ser amigos, podem até fazer filantropia juntos, mas em matéria de doutrina é inconciliável. Uma coisa contradiz a outra. E se você é católico, seja um bom católico, obedeça a sua igreja, caminhe com a sua igreja. Eu oriento que se você é da maçonaria, você deve pedir o quanto antes o seu afastamento e sair e viver a sua fé católica como deve ser. E se você for convidado a entrar na maçonaria, não entre. Procure seu pároco, venha falar comigo. Eu passo para você uma cópia desses documentos para que você leia e se coloque por dentro do que a igreja diz. E mesmo sabendo disso, se a pessoa, você, quiser entrar, aí já não é responsabilidade nossa. Orientado, advertido foi. Mas segundo a igreja, o maçom está numa situação que a gente fala de excomunhão. Está fora da comunhão da igreja. A maçonaria sempre foi vista como uma sociedade secreta que maquina contra a igreja. E isso foi muito forte no passado. Hoje pode ser que em alguns estados, alguns países, esse jeito de ser mudou um pouco. Mas a base da maçonaria é essa. É uma perseguição, é uma forma de ir aos poucos se infiltrando e fazendo com que a pessoa se torne livre, fraterna,
igualitária, racionalista, deísta, o homem na sua razão, na sua virtude, vai sendo senhor de si. É isso aí. Eu me torno senhor de mim mesmo. O ser humano, o divino, não aparece aqui. Onde está Jesus Cristo na maçonaria? Não está. Tá bem? Então não se iluda, não se deixe convencer, seja católico e caminhe conforme a sua igreja manda. Ai, padre, eu fui lá visitar e tinha uma Bíblia lá. Grande coisa. Você pode ir no Saravá, que lá você vai encontrar a Bíblia também. Você pode ir no terreiro de Umbanda, que lá você vai encontrar a imagem de santo também. E daí? É tudo igual? Só porque lá tem? Que uso fazem desses objetos sagrados? Isso aí é outra coisa. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.